A Terceira Guerra Púnica ocorreu entre 149 e 146 a.C. Para entender este conflito, precisamos revisitar os eventos anteriores. Após a Segunda Guerra Púnica, Cartago foi severamente enfraquecida. Roma, agora potência dominante, impôs condições rígidas aos cartagineses. No entanto, a cidade de Cartago começou a se recuperar economicamente, o que despertou a preocupação de Roma. A recuperação de Cartago foi vista como uma ameaça por Roma. Os romanos, liderados pelo influente senador Catão, o Velho, acreditavam que Cartago deveria ser completamente destruída. Catão terminava todos os seus discursos no Senado com a famosa frase Cartago delenda est, Cartago deve ser destruída. Em 149 a.C., sob um pretexto de violação dos tratados, Roma declarou guerra a Cartago. Os romanos desembarcaram na África com um grande exército. Cartago, apesar de estar mal preparada para um novo conflito, reuniu suas forças e resistiu corajosamente. A Terceira Guerra Púnica, travada entre 149 e 146 a.C., foi o último e decisivo conflito entre Roma e Cartago. Apesar de ser menos conhecida do que as duas guerras púnicas anteriores, ela foi marcada por uma série de batalhas cruciais que culminaram na destruição total de Cartago. A Terceira Guerra Púnica começou com Roma procurando um pretexto para destruir Cartago. Em 149 a.C., Roma enviou um exército para a África do Norte e estabeleceu uma base em Útica, uma cidade-estado aliada a Roma, localizada a cerca de 40 quilômetros de Cartago. O exército romano, inicialmente liderado por Manio Manilio, enfrentou as forças cartaginesas em uma série de escaramuças nos arredores de Útica. Cartago, ainda enfraquecida pela Segunda Guerra Púnica, não tinha um exército forte o suficiente para um confronto direto e sofreu várias derrotas. Roma usou Útica como base para lançar ataques contra as posições cartaginesas, mas a principal batalha em Útica serviu mais como um prelúdio para os confrontos que se seguiriam. Após a falha das negociações e a resistência inicial dos cartagineses, Roma decidiu por um cerco prolongado à cidade de Cartago. Este cerco, que durou 3 anos, foi uma das operações militares mais extenuantes e estratégicas de toda a guerra. Os romanos construíram fortificações ao redor de Cartago, bloqueando a entrada de suprimentos e reforços. Os cartagineses, liderados por Asdrubal, fortificaram a cidade e prepararam uma defesa obstinada. A resistência cartaginesa incluiu ataques surpresa e tentativas de romper o cerco, mas a superioridade numérica e logística dos romanos prevaleceu. Durante o cerco, os romanos enfrentaram desafios significativos, incluindo doenças e a necessidade de manter linhas de suprimento estendidas. Durante o cerco, os cartagineses buscaram formas de aliviar a pressão sobre a cidade. Uma das tentativas significativas envolveu a cidade de Neápolis, que não deve ser confundida com Nápoles na Itália, que estava próxima de Cartago. Os cartagineses, sob Asdrubal, lançaram um ataque para recuperar Neápolis e usá-la como base para ataques contra as forças romanas. A batalha foi intensa, mas as forças romanas, bem organizadas e superiores em número, conseguiram repelir os cartagineses, mantendo o cerco intacto. Em 148 a.C., os romanos, sob o comando de Cipião Emiliano, tomaram Hippo de Arretus, atual Bizerta, uma cidade importante ao norte de Cartago. A captura de Hippo de Arretus foi crucial para controlar a rota de suprimentos marítimos. As forças cartaginesas tentaram retomar a cidade,
mas os romanos, utilizando suas forças terrestres e navais, defenderam a posição com sucesso. Esta vitória cortou ainda mais os suprimentos para Cartago e apertou o cerco. Em 146 a.C., Cipião Emiliano, assumindo o comando, iniciou um ataque decisivo contra a cidade de Cartago. O ataque começou com uma ofensiva em várias frentes. Os romanos romperam as muralhas da cidade e entraram nas ruas estreitas, onde enfrentaram uma feroz resistência casa a casa. Asdrúbal liderou a defesa desesperada, mas a superioridade romana em termos de treinamento e equipamentos fez a diferença. Após 6 dias de combate intenso, os romanos conseguiram tomar a cidade. A cidade de Cartago foi totalmente destruída. Os edifícios foram incendiados, as muralhas demolidas e a população sobrevivente foi escravizada. O território cartaginês foi anexado e transformado na província romana da África. Os romanos cercaram Cartago por 3 anos. A cidade, fortemente defendida, resistiu bravamente. No entanto, a falta de suprimentos e a pressão contínua começaram a minar a resistência dos cartagineses. Em 146 a.C., sob o comando de Cipião Emiliano, Roma lançou um ataque final. Públio Cornélio Cipião Emiliano Africano Numantino, mais conhecido como Cipião Emiliano, foi uma das figuras mais destacadas da história romana. Nascido em 185 a.C., ele desempenhou um papel crucial em alguns dos momentos mais decisivos da República Romana, incluindo a destruição de Cartago na Terceira Guerra Púnica e a subjugação de Numância na Península Ibérica. Sua vida é um testemunho de liderança militar, habilidade política e integridade pessoal. Cipião Emiliano nasceu em uma das famílias mais prestigiadas de Roma, os Cornélios. Seu pai biológico, Lúcio Emílio Paulo Macedônico, foi um renomado general que conquistou a Macedônia. No entanto, Cipião Emiliano foi adotado por Públio Cornélio Cipião, filho do grande Cipião Africano, herói da Segunda Guerra Púnica. Essa adoção o inseriu diretamente na linhagem dos grandes generais romanos e garantiu-lhe um lugar de destaque na aristocracia romana. Desde cedo, Cipião Emiliano recebeu uma educação esmerada, tanto em artes militares quanto em literatura e filosofia. Ele era conhecido por sua erudição e interesse pela cultura grega, algo que influenciaria profundamente sua visão de mundo e suas políticas. O evento mais notável da carreira de Cipião Emiliano foi a Terceira Guerra Púnica. Em 149 a.C., Roma declarou guerra a Cartago, mas os esforços iniciais para capturar a cidade foram frustrantes e prolongados. Em 147 a.C., Cipião Emiliano foi eleito cônsul, apesar de não ter a idade mínima exigida, devido à sua reputação e à necessidade de uma liderança eficaz. Como comandante supremo das forças romanas, ele implementou uma estratégia rigorosa e disciplinada. Reformou o exército, melhorando a moral e a eficiência das tropas. Sob sua liderança, o cerco a Cartago foi intensificado, culminando em um assalto final em 146 a.C. que resultou na destruição total da cidade. A vitória de Cipião Emiliano não apenas marcou o fim de Cartago como também consolidou sua fama como um dos maiores generais de Roma. Depois da Terceira Guerra Púnica, Cipião Emiliano foi chamado a resolver outro conflito complicado na Península Ibérica. A cidade de Numância resistia há anos ao domínio romano. Em 134 a.C., ele foi eleito cônsul novamente enviado para subjugá-la. Utilizando táticas de cerco semelhantes às empregadas em Cartago,
Cipião Emiliano cercou Numância e, após um bloqueio prolongado, a cidade se rendeu em 133 a.C. Essa vitória consolidou ainda mais sua reputação como um comandante implacável e eficiente. Além de suas conquistas militares, Cipião Emiliano foi uma figura proeminente na política e na cultura romanas. Ele era conhecido por seu envolvimento no Senado e por sua amizade com figuras literárias e filosóficas, como o historiador Políbio e o filósofo Panécio de Rhodes. Sua casa em Roma era um centro de atividades intelectuais, onde se discutiam questões de filosofia, história e política. Cipião Emiliano também é lembrado por sua integridade e compromisso com a justiça. Ele era um crítico das práticas corruptas e dos excessos da nobreza romana. Em sua carreira política, apoiou reformas que visavam a melhorar a moral pública e a eficiência do governo. Sua postura firme contra a corrupção e a favor da moralidade pública fez dele uma figura respeitada, mas também lhe rendeu inimigos poderosos. Cipião Emiliano morreu em 129 a.C. sob circunstâncias misteriosas. Há relatos de que sua morte foi resultado de um complô político, mas os detalhes nunca foram confirmados. Apesar de sua morte prematura, seu legado perdurou. Ele é lembrado não apenas por suas conquistas militares, mas também por seu impacto cultural e político. Sua vida e carreira simbolizam a grandeza e as contradições da República Romana em sua era de expansão. O ataque final foi devastador. As forças romanas entraram na cidade e enfrentaram uma feroz resistência urbana. Após dias de intensos combates, Cartago finalmente caiu. A cidade foi saqueada e incendiada. Os sobreviventes foram escravizados e o território cartaginês foi anexado por Roma. A destruição de Cartago marcou o fim da Terceira Guerra Púnica. Roma consolidou seu domínio sobre o Mediterrâneo Ocidental, pavimentando o caminho para sua expansão e domínio sobre grande parte do mundo conhecido. O território de Cartago tornou-se a província romana da África. A Terceira Guerra Púnica foi um conflito decisivo que selou o destino de Cartago e afirmou a supremacia de Roma no Mediterrâneo. Este confronto nos lembra das duras realidades das guerras antigas e das consequências devastadoras que elas podem ter.